E fala, meu povo! Hoje eu tô aqui para falar com vocês do Irupê de Fuegia, tá? Fuegia 1833. E vamos direto para resenha. Eu já tô com ele aqui na mão esquerda, tá? E é o seguinte, povo, se vocês forem olhar, né, se vocês começarem a pesquisar e forem olhar em sites de pirâmide olfativa, como o próprio Fragrantica, vocês vão ver lá no Fragrantica que a pirâmide olfativa dele está resumida a basicamente 3 notas, né? Seria paramela, mamão papaya e goiaba. É basicamente isso que o Fragrantica revela, o que é meio que, na verdade, uma tendência do Fragrantica em relação aos perfumes da Fuegia, tá? Porque na Fuegia eles separam as notas olfativas em meio que 2 partes, né? Eles colocam acorde e depois eles colocam melodia, que eu não sei exatamente qual seria a tradução principal, a tradução direta para o português, porque eu não manjo muito de espanhol, mas eles separam meio que em 2 partes, e normalmente o Fragrantica só coloca essa parte do acorde, que seria meio que a sensação principal, né? A sensação maior que o perfume apresenta. Em todos os perfumes eles só revelam essas notas que estão no acorde principal da fragrância, né? Porém, se você for olhar lá no site da Fuegia, além das 3 notas que o Fragrantica já revela pra gente, ele também revela gengibre, jasmim, grapefruit, bromélia e baunilha. Tá? Na abertura, eu confesso que ele abre um pouquinho mais fresco, ele abre um pouquinho mais aberto, né? Abre com essa sensação um pouco mais fresca, mais leve, mas ele é um perfume que ele é muito blocado, ele é um perfume muito simples, porque vai abrir um pouquinho mais fresco, você vai sentir um pouquinho dessa coisa meio cítrica ali na abertura, mas muito rapidamente, logo depois que você sente esse contato inicial, ele já vai mudar para basicamente a sensação que vai ficar o tempo todo, né? Que é uma sensação frutada gourmand, tá? Basicamente focada nesse aspecto de papaya e goiaba. Tá? Então, assim, nessa abertura você até vai sentir ali essa coisa um pouquinho mais fresca, mais leve, que deve estar vindo, acredito eu, da junção do grapefruit com o gengibre, né? Mas, cara, é tão rápido que, assim, acho que a grande maioria das pessoas não vai nem perceber. Quando for sentir, realmente, ele já vai ter passado e já vai estar nesse acorde frutado, tá? E, ao mesmo tempo que ele é um perfume super mega simples, ele é um perfume que não vai te apresentar grandes evoluções, não vai te apresentar, né, grandes reviravoltas e muitos cheiros ao mesmo tempo, muitas camadas e tudo mais. Ele é um perfume super interessante porque ele é muito diferente de tudo, assim como 99,9% das coisas que Fuegia traz pra gente. Né? Fuegia tem essa mágica de conseguir, em poucas notas, em poucas sensações, né? A grande maioria dos perfumes de Fuegia não vão ser perfumes que vão ter evoluções muito drásticas e coisas muito mirabolantes ali, mas eles conseguem, dentro dessa simplicidade, trazer algo muito diferente. Né? Eu acho que muito disso se trata dos óleos essenciais, dos químicos aromáticos que eles utilizam, que deve ter muita coisa em house, tá? Deve ter muita coisa ali que é feita na própria Fuegia, que é desenvolvido por eles ali, né? Que é extraída muitas vezes pelas próprias plantas e coisas ali da região andina, né? Que, para quem não sabe, Fuegia é uma casa argentina. Eu não sei exatamente se a produção deles ainda é na Argentina ou se eles, né, a fábrica fica em outros lugares, mas os perfumes de Fuegia normalmente trazem muito desse, vou pegar emprestado aqui um termo que é utilizado no universo dos vinhos, mas desse terroir, né, da coisa dessa região andina, dessa região ali da Argentina, né, e dos Andes de maneira geral, e daqui da América do Sul, né. Então, assim, tem muita sensação que você vai pegar uma mamão ou uma goiaba, mas é quase como se fosse uma versão mais primitiva e selvagem dessas frutas que a gente já conhece. Assim, é um negócio muito interessante. Eu senti muito isso com um outro perfume deles que eu, inclusive, tentei trazer resenha para vocês, infelizmente perdi o áudio, como já aconteceu algumas vezes, né? E aí tive que devolver a fragrância, acabei nunca soltando no canal, que era o Imbucuruyá de Fuegia, que é um perfume focado em maracujá.
mas que apresentam uma sensação que eu tentei descrever como se fosse uma espécie de maracujá da serra, né, que é um maracujá nativo aqui do Brasil, que traz alguns aspectos bem diferentes do maracujá que a gente tem no mercado e tudo mais, enfim. Então aqui é engraçado, cara, porque ele é um perfume frutado, né, que já foi é uma família olfativa que já foi explorada à exaustão, porém que é muito diferente de absolutamente tudo. Primeiro porque eu acho que, pelo menos daquilo que eu senti, claro que eu não senti todos os perfumes do mundo, chego longe disso, muito pelo contrário, eu tô no início ainda do hobby, mesmo já tendo sentido bastante coisa, porque o universo de perfumaria é absolutamente, praticamente infinito, mas eu particularmente nunca tinha visto e nunca tinha sentido um perfume com nota de mamão, né, com nota de mamão papaya. E eu acho que essa nota em específico faz com que ele seja um perfume muito diferente, tá? Basicamente, o que a gente vai ter de sensação principal, né? Como eu falei, ele abre um pouquinho mais fresco e logo você vai ser bombardeado por uma porrada de mamão, tá? E aí esse mamão, ele não é só como se você tivesse cortado, pegado um mamão maduro ali aberto, cortado umas fatias e estivesse comendo mamão. Eu sinto essa sensação de frutado aqui como se fosse uma vitamina de frutas, basicamente. Como se você tivesse pegado essa goiaba e esse mamão e batido com leite e algumas outras coisas ali. Tá? Então é sempre uma sensação frutada, cremosa e com essa sensação meio quase que fofa, essa sensação cremosa de um smoothie de frutas, né? Essa coisa bem espessa, cremosa e aveludada ali de um smoothie feito com um sorvete, com leite gelado ali, como se tivesse congelado o leite, tivesse batido essas frutas com leite gelado e tivesse meio que feito uma vitamina super espessa de frutas, né? Cara, é uma vitamina zona de mamão com goiaba, assim, é impressionante. O mamão começa sendo o protagonista, né? E ele vai passar um bom tempo sendo o protagonista, e aí aos poucos a goiaba começa a chegar. É interessante falar dessa goiaba, porque diferentemente, por exemplo, da goiaba dos perfumes de Condé ou dos perfumes de Amber Fig, por exemplo, tem alguns perfumes tanto de Condé e Amber Fig que tem a nota de goiaba, na grande maioria desses perfumes dessas outras casas que eu falei para vocês, quando vocês pegarem nota de goiaba, vocês vão sentir um aspecto como se fosse da casca da goiaba ou de uma goiaba verde, de uma goiaba não muito madura e que não tivesse pegado aquela parte do miolo ali, da polpa da goiaba, né, daquela parte rosada, frutada, doce e tudo mais, uma sensação mais adstringente, verde, de casca de fruta mesmo. Aqui não, tá? Aqui realmente você vai pegar como se você pegasse meio que uma mistura disso, mas principalmente da parte central, da parte cremosa, da polpa mesmo da goiaba, né? Um frutado, rosado, cremoso, doce, e super dá água na boca, assim, é super gostoso, super frutado. Ao mesmo tempo, diferentemente desse frutado mais cremoso, mais grosso, se é que eu posso dizer assim, do mamão, né, dessa coisa da vitamina de mamão que eu tava falando para vocês, essa goiaba para mim ela traz um sutil lado um pouco mais aguado, um sutil lado um pouco mais como se fosse um suco mais fino, né, com mais quantidade de água e tudo mais, batido com água em vez de leite, uma coisa mais delicada, mais leve, mais aquosa mesmo, mas que nunca deixa esse um perfume aquoso ou aguado, né? Só uma leve diferença ali de textura de frutas, né? O mamão trazendo mais essa coisa mais pesada, mais cremosa, enquanto a goiaba traz essa coisa um pouco mais de um suco mais leve, batido com água, tá? Essa paramela, sinceramente, eu não sei o que traz, é uma nota que eu nunca tive contato e, sinceramente, eu não sei se eu sinto nada que possa indicar o uso dela, assim, realmente eu foco muito nessa parte, né, quando eu sinto o cheiro, foca muito nessa parte frutada mesmo, cremosa
e aí que aos poucos, né, com a evolução da fragrância, ela vai ficando mais adocicada, vai pegando um pouco mais desse lado gourmand trazido principalmente por conta da nota de baunilha, tá? O baunilha aqui que nesse caso vai trazer essa sensação mais cremosa, mais lactônica, ao mesmo tempo trazendo ali uma coisa meio de bolo saindo do forno, nessa sensação que 99,9% das pessoas descrevem quando sentem baunilha, uma sensação mais fofa, ao mesmo tempo gourmand, né, ao mesmo tempo super docinha, super palatável mesmo, um negócio que parece dar vontade de comer, como se você tivesse pegado ali e tivesse adicionado um pouquinho de essência de baunilha, né, de extrato de baunilha, junto dessa vitamina de frutas que você está tomando ali. E aí eu sinto uma coisa que eu não sei se está vindo dessa paramela ou se está vindo de alguma outra nota, mas que é uma coisa que eu sinto inclusive num outro perfume que eu vou trazer resenha para vocês, que eu já vou dar esse spoiler aqui para quem está assistindo até agora, que é o Flores Negras, tá? Só que enquanto o Flores Negras traz essa sensação como algo principal, né, como um dos acordes principais da fragrância, aqui é como se você tivesse pegado essa sensação e tivesse pegado só 10% dela e adicionado aqui, que é uma sensação meio oleosa, tá? E eu vou entrar mais em detalhe em relação a essa sensação oleosa quando eu estiver fazendo a resenha do Flores Negras, mas aqui eu sinto também uma sensação como se você, sabe, aquelas massas de bolo que vão óleo, uma sensação meio oleosa mesmo, ao mesmo tempo sempre puxado para esse lado gourmand de uma massa de bolo ali, de uma coisa meio pastosa, cremosa, abaunilhada com essas frutas, como se você estivesse fazendo uma massa de bolo com frutas, né, com essas duas frutas batidas ali. É super interessante, super diferente também ali do que eu vejo normalmente na perfumaria de perfumes frutados, né? Realmente é um perfume muito, muito, muito único, embora seja um perfume simples, um perfume, como eu falei, que assim como a grande maioria dos perfumes de Fuegia, não vão te entregar grandes evoluções e grandes mudanças, né, de trajetória. Vai ser sempre aquela coisa mais direto ao ponto, mais linear, com pequenas mudanças e mudanças mais graduais, né, mas que, por conta deles trabalharem muito bem essa coisa meio que do terroir, né, essa coisa meio que da identidade andina, da identidade sul-americana da marca, trazer bem essa raiz, né, da coisa da Argentina, daquela região ali onde a marca se originou. Cara, eles conseguem trazer uma sensação muito, muito, muito diferente de frutas, que ao mesmo tempo que você consegue levar a referência do mamão, dessa coisa, parece como se fosse meio que uma espécie diferente, uma espécie selvagem de mamão, de goiaba. É um negócio muito diferente que você só vai perceber o que eu tô falando quando você sentir os perfumes de Fuega. É muito, muito, muito doido. Eu sou apaixonado por isso, porque entregam realmente uma experiência com notas que a gente muitas vezes até está acostumado, mas entregam uma experiência completamente diferente. É muito interessante. E eles têm um DNA muito, muito, muito único, tá? É a perfumaria artística, a perfumaria indie agindo da forma mais maravilhosa possível, tá? E é basicamente isso em relação ao aroma, tá? Eu até falei ali de jasmim, de gengibre, de grapefruit, de algumas outras notas, tá? Eu vou dizer que, cara, talvez assim, 2, 3% do perfume eu sinto ainda uma sensação floral aqui, mas muito, muito, muito suave, muito distante, que assim, sabe, é pegar pelo em ovo realmente pra falar que esse perfume tem notas florais aqui, pelo menos no meu olfato. Essas notas estão muito escondidas. E eu sinto basicamente como se fosse uma brisa de um floral branco, mas muito suave, que eu não conseguiria nem dizer exatamente o que é o jasmim, por exemplo, porque jasmim, pelo menos na grande maioria dos perfumes que eu senti com a nota até hoje, é uma nota que é muito dominante, mano, é uma nota que é muito característica e muito pesada, muito presente nos perfumes, ela domina muito fácil os perfumes. E aqui não, é uma coisa muito suavinha, muito leve, que eu não consigo nem precisar a ponto de dizer que é, de fato, essa sensação de jasmim mesmo, né?
É um floral branco sutilmente adocicado, muito levinho e confortável, tá? Todo perfume vai pender para uma sensação de... Aí eu vou misturar um pouquinho, vou trazer um pouquinho de sinestesia, né? Porque eu tenho, principalmente na perfumaria, tá? A perfumaria me despertou muito esse lado de sinestesia, que é basicamente a junção, é como se fosse uma combinação de sensações, de sentidos diferentes, né? Então, é você cheirar alguma coisa e ouvir um som, é você cheirar alguma coisa e aquilo te remeter a uma cor, ou enfim, qualquer outro dos sentidos, né? Para mim, esse perfume ele traz muito o cheiro aliado a texturas, tá? Ele mexe muito com essa coisa de texturas fofas, de texturas cremosas, de texturas aveludadas. É um perfume super aveludado e super confortável, sabe? Ele traz muito para mim essa sensação de conforto. Não é um perfume frutado agressivo, pesado, como por exemplo ali um Erva Pura, né? Alguns dos outros perfumes frutados que têm surgido nos últimos anos e ficado no hype. Para mim é um frutado muito mais controlado, muito mais fofo, muito mais confortável do que a grande maioria dos frutados que a gente vê hoje em dia no mercado. Tá? Falando em relação a gênero, né? Falando em relação a uso compartilhado, se ele pende mais para masculino ou feminino, cara, vocês sabem muito bem da minha opinião em relação a isso, eu já falei várias vezes, mas é sempre bom, até porque pode cair em pessoas que não conhecem o canal. Inclusive, se você não conhece, se inscreve, por favor, dá o like aí, compartilha com os amigos. Mas eu particularmente não costumo separar a perfumaria muito em masculino e feminino, né? E colocar em caixinhas aqui. Eu acho que a perfumaria é livre para você utilizar, independente da marca ter categorizado de certa forma. E a própria marca categoriza ele como compartilhável. Então, assim, use da forma que quiser, se você se sentir à vontade de usar, independente das pessoas dizerem se é mais masculino ou feminino, sinta-se à vontade para usar, independente do que os outros dizem, tá? Perfumaria livre é para ser explorada de maneira aberta. Mas, tendo a noção de que a grande maioria das pessoas tende a colocar a perfumaria em caixinhas, e tendo essa noção do que, né, já senti perfumes muitas vezes que são categorizados como perfumaria masculina, muitos que estão categorizados como perfumaria feminina, então eu tenho noção do que é comumente colocado em cada uma dessas caixas, tá? Ele é um perfume compartilhável, é um perfume que muitos homens vão conseguir utilizar, principalmente homens que gostam de perfumes frutados, mas eu vejo ele como um perfume que pende bem mais para o público feminino, tá? Talvez aí uns 70-30, né, por cento feminino, 70% feminino, 30% masculino. Eu acho que realmente a grande maior parte do público feminino que vai gostar dessa fragrância, beleza? Não que impeça um homem de usar, muito pelo contrário, não vai ficar esquisito, não vai ficar parecendo que você pegou o perfume da sua esposa para usar, mas é um perfume que eu acho que vai fazer mais sucesso, de maneira geral, com o público feminino, beleza? Uma coisa que eu não falei em relação à baunilha desse perfume é que além dela trazer essa sensação de bolo e ao mesmo tempo algo meio lactônico, ela me lembra algo um pouco achocolatado também, tá? Eu vejo em alguns momentos meio que uma sensação achocolatada, quase como de chocolate branco muitas vezes, assim, mas muito sutil, tá? Não é um chocolate branco como um acorde de chocolate branco, como vários outros perfumes têm aí, que é uma coisa mais pesada, é uma sutil lembrança de algo como um chocolate branco, aquela coisa meio oleosa, meio gordurosa de chocolate branco, né? O chocolate branco, pra quem não sabe, é na grande maior parte feito da gordura do cacau, né? Da manteiga de cacau. Então, é um chocolate mais gorduroso, um chocolate mais oleoso, né? Eu sinto um pouco dessa sensação nesse aspecto da baunilha, que é bem interessante, que mistura muito bem com aquele aspecto oleoso que eu falei para vocês. Mas enfim, é basicamente isso, tá? Em relação a cheiro é isso. Em relação a ser masculino ou feminino eu já falei. E em relação à performance, que é o último ponto para fechar aqui a resenha, cara, assim como a grande maioria dos perfumes de Fuegia, ele não é um perfume muito potente em relação à projeção, tá? Inclusive, para mim, particularmente, ele foi um perfume que ficou até numa projeção médio-baixa, tá? Nenhum perfume de Fuegia, para mim, é projeção baixa, é intimista, pelo menos daquilo que eu conheço da casa até agora.
mas dentro daquilo que eu conheço da casa, ele é um médio-baixo, tá? Um perfume que não teve uma projeção tão alta assim. É um perfume um pouco mais colado na pele, um pouco mais intimista. Durante a primeira hora ele até projeta bem, tá? Mas depois ele vai ficar realmente mais intimista e vai projetar ali durante 1 hora e meia, no máximo 2 horas, já bem mais intimista. Porém, em fixação, aí ele realmente compensa, tá? A fixação do perfume foi facilmente acima das 9, 10 horas, tranquilamente. Claro que essa sensação, essa questão de fixação e projeção depende muito da pele, né? Depende muito de vários fatores, na verdade, mas muitos desses fatores têm a ver com a pele e com o ambiente que está à sua volta. Então, assim, na verdade, o meu ambiente e a minha pele especificamente, na verdade, são até ruins para falar em relação a isso. É uma pele um pouco mais difícil para falar de fixação e projeção, porque a minha pele já é naturalmente mais seca, tá? E eu moro no Nordeste do Brasil, então, num ambiente naturalmente muito quente, muito seco, né? Então, por mais que eu tente sempre hidratar minha pele, tente sempre tomar água e tudo mais e me manter hidratado, cara, minha pele já é naturalmente seca e o ambiente piora a situação. Então, realmente, minha pele não é das melhores possíveis para avaliar projeção e fixação de fragrância. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, e de como o perfume vai reagir na tua pele, né? E, obviamente, de como que a tua pele está hidratada, se você está tomando muita água, se o ambiente é propício para deixar a tua pele mais úmida, mais hidratada ou mais seca. Tudo isso influencia no desempenho final de uma fragrância, tá? Mas, enfim, vocês gostam, a grande maioria das pessoas querem um indicativo, pelo menos, de média de desempenho, e é basicamente isso que eu consegui nos meus testes, tá? Em torno das 9 horas de fixação, 9, 10 horas, algumas vezes durando um pouquinho mais, outras vezes um pouco menos, mas é basicamente por volta disso, beleza? E é isso, povo. Basicamente essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.